Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre as correções dos exercícios que eu passei para vocês na quarta-feira. Então hoje nós faremos a correção e aí na quarta-feira eu já venho com um conteúdo novo sobre a função exponencial, tá certo? Vou colocar aqui para funcionar. Travando. Então vamos lá, né, pessoal? Consegui resolver aqui. Consegui colocar o exercício de novo aqui. Então vamos resolver aqui, né? Vamos lá. Mais exercícios, então, de função quadrática, certo? Então foi dada lá no número 1 lá. Dada a função quadrática em f, né, na função dos reais para os reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Tá pedindo para determinar os coeficientes a, b e o c. Vamos lá, então? Então, quem que é o a? O a é o 1, vamos lá, porque não tem aqui número. Quando não tem número, eu considero o número 1, certo? O meu B é o menos 6, não posso esquecer, só lembrando vocês. E o C é o 8, que é o termo independente, que é o termo onde já falou, né, que vai passar, né, a reta, a parábola vai intersectar o eixo Y, tá? Lá no ponto 8. Vamos lá, então, esses são os coeficientes A, B e C. Então, 1, menos 6 e 8. Aí na letra B fala assim, ó, né, que é dada a função, é para poder fazer agora f de 1, f de 0, f de menos 2 e f de meio. Então eles querem que no lugar do 1, no lugar do x, quer dizer, eu coloque o 1. Então aonde tiver x aqui na função quadrática eu vou colocar 1, aí vou resolver. Aí depois vou fazer com 0 a mesma coisa, com menos 2 vou colocar a mesma coisa e o meio a mesma coisa. Então aonde tiver x eu vou colocar esses valores, tá certo? Então vamos lá. Então a B tá aqui. Então, primeiro lá é o f de 1, certo? Então, vamos lá. F de 1 é igual. Então, onde tem x, eu coloco 1. Então, 1 ao quadrado, porque era x ao quadrado, menos 6 vezes 1, porque era menos 6 vezes x, né? 6x, mais 8, certo? Então, f de 1 é igual. 1 vezes 1, 1. Aí que eu fiz menos 6 vezes 1, menos 6. E o mais 8, correto? Então, o que vai dar? O que eu vou fazer? O que eu fiz aqui para dar esse 3 aqui, Gutenberg? Então, 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 8 conserva sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, o sinal do mais 8 aqui é maior, então vai ficar um número positivo. Então, menos 5 mais 8 dá 3 positivo, tá? Aqui a resposta, certo? Então, essa função quadrática aqui, ó, quando for f de 1, o valor dela vai ser igual a 3. Quando for f de 0, mesma coisa, né? Aonde eu tiver ali o x, eu vou colocar o 0. Então, 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 8. 0 vezes 0, 0. Menos 6 vezes 0, 0. Mais 8. 0 menos 0, nada. 0 mais 8. Então, o f de 0, quando eu tiver o f de 0 para essa função quadrática, o valor dela vai ser igual a 8. Tá certo? Vamos lá. Agora, f de menos 2. Então, f de menos 2. Eu vou colocar como, Gutenberg, isso na conta. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses, por causa dos menos, multiplicando os sinais aqui, para ficar bem separadinho, né? Então, vou colocar lá, ó, abre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 6 vezes, abre parênteses, menos 2, fecha, mais 8, certo? Então, f de menos 2, eu gosto de colocar, mas quem não quiser colocar só no final, pode colocar isso aqui só no final, tá? Tem problema nenhum, não. Isso aqui é só para não confundir mesmo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Por que 4? Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, menos vezes menos, mais 6 vezes 2, 12.
mais o 8. Então, 4 mais 12 mais 8 é igual a 24. Tá certo? Então, agora o meio, né? O meio é um dos mais complicados que tem aí, né? Poder fazer a operação. Então, vamos lá. Então, f de meio é igual a meio, abre parênteses, ao quadrado. Por quê, o Gutenberg? Porque quando eu tenho uma fração, eu tenho que lembrar que quando eu elevar esse número, ele vai estar sendo multiplicado tudo que está dentro do parênteses. Não é só o 1 que está elevado ao quadrado, é o meio, é todo ele, certo? Então, menos 6 vezes, abre parênteses de novo, meio, mas se quiser colocar, se não quiser, eu gosto de colocar para deixar separado, mais 8. Então, f de meio é igual 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Por que você fez isso, Gutenberg? Porque está dentro do parênteses aqui, ó, multiplicando os termos. Então, 1 quarto. Agora, menos, né? Porque menos vezes mais aqui é menos. 6 vezes 1, 6. 2 vezes o 1 que está embaixo do 6 aqui, que a gente sabe que tem, mas não precisa colocar. 2 mais 8. Correto? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, para não precisar tirar MMC, eu sei que 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu posso fazer a operação então desse jeito. Então, f de meio é igual a 1 quarto, repito, menos 3, porque 6 dividido por 2 é 3, mais 8. Aí, agora, eu tiro o MMC. Então, o MMC de 4, 1 e 1 é 4. Por que 1 e 1, Gutenberg? Porque eu tenho que lembrar que quando eu tenho uma operação, fazendo uma operação de subtração ou adição com fração, eu tenho que tirar o MMC, tá? Diferente daqui de cima, aqui, ó, que eu vim aqui na multiplicação ou a divisão que eu faço termo por termo, né? Eu fiz o menos 6 vezes o 1 e o 1 aqui vezes o 2. Na adição ou subtração, eu tenho que tirar o MMC, é regra. E aí eu tenho que lembrar que embaixo do 3 tem o 1 e embaixo do 8 tem o 1. Eu não preciso colocar ele, certo? Porque menos 3 dividido por 1 é menos 3 e 8 dividido por 1 é 8, tá? Então, o MMC de 4 é 4, tá? Aí eu pego e faço o seguinte, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes o 1, 1. Os sinais vão continuar os mesmos, tá? 4 dividido pelo 1 que está embaixo do 3 dá 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 4 dividido pelo 1 que está aqui embaixo do 8, 4 vezes o 8 mais 8, 32. Então, 1 menos 12 mais 32 sobre 4. Então, 1 menos 12 dá menos 11. Menos 11 mais 32 dá 21 sobre 4. Terminei a questão. Não preciso resolver mais nada, tá? Até porque não tem como resolver. Não dá para simplificar, não dá para dividir. Terminei. Encontrei uma fração aqui do mesmo jeito. Tá certo? Então, nós terminamos aqui a letra B. Aí, nós vamos lá para a letra C, então, ó. Se existe x, né, pertencente aos reais, tal que f de x é igual a 3, calcule x. Ou seja, eu quero encontrar o valor de x quando eu igualar a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, quero igualar ela a 3. Vamos lá, então, na C? Então, eu fiz isso, ó, f de x é igual a 3, tá aqui, né? Então, x ao quadrado menos 6x mais 8, que é a nossa função quadrática que nós estamos trabalhando nesse exercício, igualo ela ao 3 do x, certo? Nesse exercício, eu dei o valor de x para poder encontrar o valor total da minha função quadrática. Nesse caso, eu quero encontrar o valor de x pela função quadrática sendo resultada em 3. Então, eu vou lá, o que eu faço? Né? A primeira coisa, eu tenho que trazer o termo aqui, ó, tá após a igualdade, e igualar a função quadrática a zero, para poder eu conseguir fazer os zeros reais, as raízes reais, certo? Que é a fórmula de Bhaskara. Então, eu peguei o 3, ele está positivo aqui, eu trago ele para cá negativo. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8 menos 3, igualo ela a zero, tá igual a zero. Então, o 8 é o único termo que eu consigo fazer a operação com menos 3. Por quê? Porque o 6x aqui está com x e o x ao quadrado é o x também, né? Então, não tem como. Então, o que eu pego e faço? X ao quadrado menos 6x, sinais diferentes. Conservo o sinal do maior, que é o mais, e subtrai 8 menos 3, 5, é igual a zero. Encontrei agora a minha função quadrática base para f de x igual a 3. Aí agora eu vou resolver Bhaskara. Então, A, B e C. Então, o A vale 1, tá aqui. O B menos 6 e o C vale o 5 que eu acabei de encontrar. Não é o 8 lá em cima, tá?
Aí eu pego e jogo na fórmula. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual. Já falei isso aqui, né? Toda vez que eu tiver o b negativo, quando ele vier para cá, ele vem positivo. Por que isso, Gutenberg? Menos aqui, ó, vezes o menos da fórmula, dá mais, tá? Então, não preciso colocar menos, abro parêntese, menos de novo, já coloca direto. Então, x é igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada de quem? Aí, nesse caso, tem que colocar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 5, dividido por 2 vezes o 1, tá? Então, eu encontrei esse resultado aqui, ó. X é igual a 6, mais ou menos. Então, vamos lá. Menos 6 vezes menos 6 dá 36, certo? Tá aqui o 36, aqui, ó. Aí, menos, né, porque não tem nenhum outro menos lá, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 1, 2. Encontrei aqui embaixo. Aí agora eu vou resolver, né? X é igual a 6 mais ou menos a raiz quadrada de quem? 36 menos 20, 16. Dividido por 2. Aí agora eu posso fazer o x' e o x duas linhas, porque eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Não é? 4 vezes 4 não é 16? Beleza. Então, x é igual a 6 mais ou menos 4, que é o resultado da raiz quadrada de 16, dividido pelo 2. Então, x' é igual a 6 mais 4, dividido por 2. Então, x' é igual a 5. X duas linhas é igual a 6 menos o 4 dividido por 2. Então, 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Encontrei aqui os valores reais, né? Ou seja, eles pertencem, x pertence aos números reais. Vamos lá para D? A D. Se existe x reais, para que se tenha f de x igual a menos 3. Mesma situação agora, mudou o sinal, que era positivo, agora tá negativo. Então, eu vou ter que fazer a mesma conta agora, mesma coisa que eu fiz, só que com um sinal diferente. Então, vamos lá. Então, f de x igual a menos 3, que é o que está lá pedindo o enunciado, né? Da letra D. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a menos 3. Tem que trazer o menos 3 para antes da igualdade, tem que igualar a função quadrática a zero. Se eu vou trazer ele para antes da igualdade e ele está negativo, ele vai passar positivo, certo? Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 mais 3 igual a zero. Porque eu trouxe ele para cá positivo. X ao quadrado menos 6x mais 8 mais 3, 11 igual a zero. Certo? Vou jogar na fórmula agora do x, né, da básica. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E divido isso tudo aqui por 2 vezes o a. Então, vamos lá. Então, x é igual a 6, porque dá negativo ali, vem para cá positivo, né, por causa da fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada de b, como o b aqui está pedindo só b, não é menos b, aí eu tenho que trazer o 6 negativo, tá? Essa é a diferença. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 11, né? Que é o 4a vezes c. Dividido por 2 vezes o 1, que é o a. Correto? X é igual a 6, mais ou menos, menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 11 dá menos 44 dividido por 2. Então, x é igual a 6, mais ou menos 36 menos 44 dá menos 8 dividido por 2. Opa, achei uma raiz negativa. Pode, Gutenberg? Não, parei a conta e eu escrevi aqui, ó, não existe x pertencente aos reais, tal que f de x igual a menos 3. Ou seja, aqui, nessa aqui na letra C, o x pertence aos reais. Na letra D, ele não pertence aos reais, porque eu encontrei aqui uma raiz negativa, tá certo? Então, essa é a minha resposta. Terminei por aqui. Aí nós vamos lá para a letra E agora. Na letra E, tá falando assim, ó. Se existe x pertencente aos reais, para que se tenha f de x igual a zero. Então, nada mais é do que igualar a função quadrática base nossa a zero. E foi o que eu fiz aqui, ó. F de zero é igual, né? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Certo? Então, mesma coisa aqui, ó. A, 1, B menos 6 e o C agora vale o 8. Tá? Então, a gente não tinha feito.
né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual a menos b, então menos 6, mais 6 aqui positivo, mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 8, dividido por 2 vezes o 1, que é o a. X é igual a 6, aqui eu repito, mais ou menos a raiz quadrada, menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. E o 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, x é igual a 6 mais ou menos 36 menos 32 dá a raiz quadrada de 4, tudo isso dividido por 2. Então, x é igual a 6 mais 2. Por que mais 2, Gutenberg? Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, x', 6 mais 2 dividido por 2. Então, 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 2, x' é igual a 4. O x duas linhas é igual ao 6 menos 2, que é o valor da raiz quadrada de 4, dividido por 2. Então, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, x duas linhas é igual a 2. Tá certo? Então, encontrei os meus valores. Aí, a 2, ele fala assim, ó. Escreva a função quadrática em f de x, em que cada item de acordo com as informações dadas, né? Então, isso aqui é para mim poder fazer a minha forma fatorada. Então, os zeros de f de x é igual a x1 e x3, ou seja, x', 1, x duas linhas 3, né? E f de x passa, né, lá no gráfico, ele passa por 0 e 6, certo? Então, como que eu vou resolver isso, Gutenberg? Vamos lá para 2. Então, eu tenho aqui, ó, que o x é igual a 1 e o x é igual a 3. E eu tenho que lembrar, né, que ele passa nos meus pontos, a minha parábola passa pelos pontos 0 e menos 6 também. Então, como que eu vou encontrar a função quadrática responsável por esses valores? Como que eu vou encontrar a função quadrática responsável pelo x1, pelo x3, com ela passando nesses pontos aqui? Vamos lá. Então, eu fiz a forma fatorada, né? F de x é igual ao a, abre parênteses, x menos x', fecha, vezes x menos x duas linhas, fecha. Isso aqui nada mais é do que um produto notável, tá, pessoal? Isso aqui é um produto notável. Isso aqui a gente já viu lá já. Tá certo? Só tem como... como se diz, um pouco mais complicado aqui agora, porque tem um monte de valores. Então, por que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro o f de quem? O f de x, não é? Quanto que vale o meu x? Opa, meu x está falando ali que no plano cartesiano, lá no eixo ortogonal, ele vale 0. Certo? Ele vale 0. O que acontece? Então, vamos lá. Então, vou fazer a substituição aqui dos meus valores, certo? Vou colocar aqui o f0 aqui, e aonde for x eu vou colocar 0, e tudo isso aqui vai ser igual ao y, que é menos 6, tá? Então, f de 0 é igual a, né, porque o a não é x, abro parênteses aqui, né, 0, que é o x, não posso esquecer, tá? Que é o x que está aqui no f0, menos o 1, que é o valor do x', fecha parêntese, abro parênteses, 0 de novo, que é o x, novamente, menos o 3, que é o valor do x duas linhas, é igual a menos 6. Então, f de 0 é igual a 0 menos 1 é menos 1, vezes 0 menos 3, menos 3. Então, iguala isso aqui tudo aqui a menos 6. A vezes menos 1 é menos a. Menos a vezes menos 3 dá 3a. 3a igual a quem? Ao menos 6. Aí o a, estava multiplicando aqui o 3, passa para o outro lado dividindo. A é igual a menos 6 dividido por 3. A é igual a menos 2. Então, encontrei o valor de a, certo? Eu ia ter que encontrar primeiro o valor de a, para depois eu jogar na fórmula, certo? Que eu não tinha o valor de a, ali não fala. Ali fala só dos valores do x', x duas linhas e dos valores aonde a parábola intersecta o plano cartesiano.
certo? Então, encontrei o valor de A. A vale menos 2. Aí eu vou jogar na fórmula, né, da fatorada. F de x é igual a A vezes x menos x', fecha x menos x duas linhas. Aí aqui eu já fiz direto. Menos 2, que é o valor de A. X agora, porque aqui eu quero encontrar o valor de f de x, não o valor de f de 0, tá? Cuidado. Aquele valor ali eu utilizei para encontrar o valor de A, tá? Então, menos 2, x menos 1, que é o valor do x', vezes x menos 3, que é o valor do x duas linhas, tá? Aí que eu peguei e fiz aqui, eu multipliquei igual eu faço num produto notável, né? Menos 2 vezes x dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, porque menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Vezes x menos 3. Menos 2x vezes o x dá menos 2x ao quadrado. Menos vezes o menos dá mais. 2x vezes 3, 6x. Então, mais, né? Tá aqui 2 vezes x, 2x, mais vezes o menos, aqui dá menos 6. Até coloquei aqui embaixo, aqui, mas esqueci de colocar aqui, ó. Menos 6, tá? Coloquei errado aqui, mas é menos 6. Então, vou fazer a operação aqui com os meus termos semelhantes, né? Então, menos 2x ao quadrado desce. O menos 6 também desce aqui, tá? A resposta certa é menos 6. Desconsidere esse mais aqui. Deve ter bugado aqui, por isso que eu coloquei mais. Então, 6 mais 2, 8x. Então, resposta, né? Qual é a função quadrática para esses valores aqui? É menos 2x ao quadrado mais 8x menos o 6. Tá bom? Aí nós vamos para B. Mesma coisa, só que agora com valores diferentes, né? X' vale 2, o x duas linhas vale 3. E os pontos onde a parábola intersecta, né, o eixo ortogonal lá, é o 0 em x e 4 em y, certo? Então, vamos lá. Quem que eu tenho que fazer primeiro? Vou ter que achar, então, o valor de A, não é? Porque a fórmula não é f de x igual a abre parênteses, x menos x' vezes x menos x duas linhas. Não é isso? Então, tem que encontrar primeiro o valor de A. Aí como que eu faço para encontrar o valor de A? Eu coloco aqui, ó, os valores dos meus eixos ortogonais. Então, o x vale 0, então f de 0 é igual. Aí eu já fiz direto aqui. A, abro parênteses, 0 no lugar do x, menos o 2, tá aqui, que é o x', fecha, né, vezes 0, que é o outro x, mais 3. Uai, Gutenberg, mas a fórmula não é menos 3? Então, menos vezes menos, já posso colocar o mais direto aqui. E igualo tudo isso aqui a 4. Certo? Aí que eu vou fazer aqui? Travando, peraí só um pouquinho. Aí. Travou aqui, isso. Então, vamos lá. Então, f de 0 é igual a A vezes 0 menos 2, menos 2. Vezes 0 mais 3 é 3. E igualo isso aqui a 0. Então, A vezes menos 2 dá menos 2A. Menos 2A vezes 3 dá menos 6A e igualo a 4. Aí eu multiplico por menos 1, porque a minha incógnita não pode ficar negativa, certo? Então vai ficar A igual ao menos 4, que ele estava positivo, né? Como eu multipliquei por menos 1, ele fica negativo. Então, menos 4 dividido por 6, que estava lá multiplicando, passa dividindo. Não tem como eu dividir 4 por 6, mas tem como eu fazer a minha simplificação. Então, dá para simplificar por 2 e por 2 o 6. Então, A é igual menos 4 dividido por 2 dá 2, menos 2, né? E 6 dividido por 2 dá 3. Então, A vale menos 2 terços. Esse é o valor de A. Encontrei o valor de A aqui. Aí agora eu vou fazer o f de x, né, com o valor de A encontrado. Agora eu vou jogar na fórmula fatorada já com o valor de A encontrado. Então, o A vale menos 2 terços, vezes x menos 2, que é o x', vezes x mais 3, que é o x duas linhas. Nota que o mais aqui é porque eu multipliquei o menos 3, que é o valor do x duas linhas, pelo menos que tem na fórmula. Eu já coloco direto aqui o mais, tá? Fica mais fácil. O que eu vou fazer? Multiplicação cruzada. Esse aqui é um produto notável, né? Então, menos 2 terços vezes x, menos 2 terços x,
menos vezes o menos é mais. 2/3 vezes 2 dá 4/3. Por que isso, Gutenberg? Porque aqui, ó, eu fiz o seguinte, menos 2 vezes menos 2, mais 4. 3 vezes 1 que tem embaixo aqui, ó, dá 3. Tá certo? E isso aqui vezes o outro termo, né, o outro binômio, x mais 3. Então, o que vai acontecer agora? Mais uma vez, multiplicação cruzada, da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Então, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. 3 vezes 1 aqui, 3. Aí que eu vou fazer menos vezes o mais dá menos. 2x vezes 3, 6x. 3 vezes 1, 3. Agora, mais vezes mais é mais. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 1, 3. Mais vezes mais é mais. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado desse polinômio aqui é um outro polinômio, né? Menos x ao quadrado sobre 3, menos 6x sobre 3, mais 4x sobre 3, mais 12 sobre 3. Opa! Quais aqui que eu vou poder mexer? Aqui tem um termo semelhante ao x ao quadrado? Não, né? O menos 6x aqui por 3 e o 4x por 3 tem como eu fazer a operação porque eles são semelhantes. Não é isso? Eles são semelhantes. Mais o 12 dividido por 3. Opa, 12 dividido por 3 é 4. Então, eu venho aqui, repito, né? Menos 2x ao quadrado sobre 3. Aí eu vou repetir tudo. Menos, aí eu abro o MMC, né? De 3 é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 6, 6x. Mais 3 dividido por 3, 1 vezes 4x. 4x mais 4, que é o valor de 12 dividido por 3. Então, depois que eu fizer essa operação aqui, né? Menos 2x ao quadrado sobre 3 está aqui. Então, menos 6x mais 4x dá quanto? 2, né? Conserva-se o sinal do maior e subtrai. Então, 6 menos 4, 2. Conservei o sinal do maior, que era do 6, o menos aqui. Então, menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado sobre 3, menos 2x sobre 3, mais 4. Encontrei a minha função quadrática para aqueles valores ali. Certo? Vou achar aqui a C. Isso, só ver quanto tempo de aula já tenho aqui, 27 minutos. Vamos lá. Então, agora a mesma questão, só que aí agora está falando assim, ó, que tem um x duplo, ou seja, tanto o x' quanto o x duas linhas são iguais a 5, tá? Dentro dos pontos, né, 2 e menos 9, certo? Então, vamos lá. Fiz uma parada estratégica ali para poder abastecer o estômago, né? Agora, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Então, f de 2, que é o meu x, certo? Aí eu coloco o a, que eu primeiro vou ter que encontrar o valor de a, para depois eu fazer a fatoração e encontrar a minha função quadrática, né? Então, a, abro parêntese 2, que é o 2 que está aqui dentro do f de 2, né? Menos o 5, que é o x'. 2 de novo, que é o x, menos novamente o x duas linhas, que é idêntico, igual a menos 9. Então, f de 2 é igual a a. Então, 2 menos 5, menos 3. 2 menos 5, menos 3. Então, a vezes menos 3 dá menos 3a. Menos 3a vezes menos 3 dá 9a positivo, porque menos vezes menos dá mais, então dá... Peraí, então vamos lá. Dá 9a positivo igual a menos 9, certo? Então agora, o 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. A é igual a menos 9 dividido por 9. A é igual a menos 1, certo? Então já encontrei o valor do A, certo? Agora é importante eu colocar o menos 1. Quando for 1, não há necessidade de colocar. Mas quando for menos 1, tem necessidade, porque aí vai alterar os valores por causa do sinal. Então, f de x é igual a menos 1, x menos 5, x menos 5. Então, eu vou fazer multiplicação cruzada. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1
vezes menos 5 dá mais 5, certo? Encontrei. Aí eu pego esse termo aqui, venho aqui e coloco ele aqui, né? X menos 5. Então, menos x vezes x, desculpa, dá menos x ao quadrado. Menos vezes menos, mais x vezes 5, 5x. Aí agora eu vou fazer 5 vezes x, 5x. Mais vezes menos, menos 5 vezes 5, 25. Então, eu consigo fazer a operação com 5x, o 5x dá 10x. Então, menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Então, essa aqui é a minha função quadrática representada por esses pontos aqui. Certo? Vamos seguir, então. Se não me engano, acabou, né? Vou fechar essa janela aqui. Então, vamos lá. Vamos. Para de travar. Então, A3, ó. Dada a função f de x, tal que f de x é igual. Tem 3 tipos de função, certo? Então, tem x ao quadrado menos 2x. Quando o x aqui, né? Quando esse x aqui for menor do que 5. Então, toda vez que o x for menor do que 5, eu vou usar essa função aqui para resolver. Função quadrática. Se o x for maior ou igual a 5 e menor do que 9, eu vou usar essa função afim aqui, ó, 3x menos 20. E se o x for maior ou igual a 9, eu vou usar essa função quadrática. Como assim, Gutenberg? Então, vamos lá. f de 6. Então, 6 é um número menor do que 5? Não, mas ele é maior do que 5, não é? Então, se o 6 está no lugar do x aqui, quer dizer que o x é maior do que 5. Então, eu vou usar esta função afim aqui. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. f de 6 é igual a 3x menos 20, que é a função afim. Então, aonde tiver o x, eu vou colocar o 6. Então, 3 vezes o 6, que é o valor de x, menos 20. Então, 18 menos 20. Então, o f de 6 é igual a menos 2. Tá certo? Encontrei o f de 6. Agora, a B está falando assim, ó, f de menos 1. Opa, menos 1 é maior ou menor do que 5? É menor, não é? Então, eu vou ter que utilizar essa função aqui, quadrática, para resolver a letra B. Vou lá na letra B. Então, f de menos 1 é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, aonde for o x, eu vou colocar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1. Então, 1 vezes 1, 1. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. F de menos 1 é igual a 1 mais 2, 3. Encontrei o resultado. Certo? Aí a C, f de 10. Opa! F de 10, então, qual que é a função que se adequa a f de 10 aqui? Então, quando o x for maior ou igual do que 9. Então, menos x ao quadrado mais 4x menos 2. É essa que eu vou utilizar para fazer a C. Tá aqui, né? F de 10 igual a menos x ao quadrado menos, mais 4x menos 2. Então, aonde for o x, eu vou colocar esse 10 aqui. Então, menos... Ó, cuidado. Quando eu tenho o sinal aqui negativo e o valor que está dando na x ali, ele é positivo, esse menos ele faz parte da operação, ele faz parte da conta, ele não faz parte do x. É como se tivesse um 1 aqui, ó. Então é menos 1 vezes x ao quadrado. Então esse é o pensamento que vocês têm que ter. Então o menos ele fica de fora do parênteses. Tá? Ele não fica dentro, porque aí é como se tivesse menos 1 aqui multiplicado por 10 ao quadrado, tá? Cuidado. Então, 10 ao quadrado mais 4 vezes x, que é 10, menos o 2. Então, menos continua, né? Porque ele faz parte da função quadrática, não faz parte do valor dado a x. Então, 10 vezes 10, 100. Então, mais 4 vezes 10, 40, menos 2. Então, menos 100... mais com menos, conserva-se o sinal do maior e subtrai. Então, mais 40 menos 2, 38.
Menos 100 mais 38, então f de 10 é igual a menos 62. Menos com mais, conserva o sinal do maior, que é o do 100, que é o negativo, e subtrai, tá certo? Tá aí, menos 62. Vamos lá para D. D é f de 9, então o x tem que ser igual ou maior do que 9, então mesma equação. Então f de 9 é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Uma questão de interpretação. Nota aqui, ó, tem de novo aqui o sinal. Então é como se menos aqui, ele não faz parte do 9. É como se tivesse o menos 1 vezes x. A gente não coloca o 1 aqui, né? Não há necessidade. Mas aí eu tenho que lembrar de fazer essa separação na hora de fazer a multiplicação com o sinal. Então 9 ao quadrado, né? Porque é o valor de x, não o valor de menos x. Mais 4 vezes do x, que é 9, menos 2. Então o menos continua, né? 9 vezes 9, 81. Mais 4 vezes 9, 36, menos 2. Então, menos 81 continua, mais com menos, conserva o sinal do maior e subtrai. 36 menos 2, 34. Aí menos com mais, conserva o sinal do maior e subtrai. 81 menos 34, f de 9 é igual a menos 47. Esse é o resultado. A D, não, agora é a E, né? É f de 5. Então vamos lá. Então, maior ou igual, né? Do que 5. Então, função afim f 3x menos 20, né? Então vamos lá. F de 5 é igual a 3x menos 20. Então 3 vezes o valor de x, que é 5, menos 20. 15 menos 20, né? Porque a multiplicação de 3 vezes 5 dá 15. Menos o 20, f de 5 é igual a menos 5. Certo? A f de 0. 0 é menor do que 5, não é? É o único que tem lá. Então x ao quadrado menos 2x. Então vamos lá. Tá aqui, ó. A f de 0 é igual a x ao quadrado menos 2x. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Então 0 vezes 0, 0. 0 menos 2 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Então f de 0, 0. Nós temos a g, que é f de 4, que também é menor do que 5, né? Então, se ele é menor do que 5, eu vou usar essa função aqui, quadrática. F de 4 é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, 4 vezes o 4 menos 2 vezes o 4. Então, 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 4, 8. F de 4, então, é igual a quanto? 16 menos 8? 8. Encontrei o resultado aqui da minha função. Certo? Agora, A4. Né? A4, quais são os sinais? Eu quero saber se A, B e C são positivos ou desculpa, se eles são maior ou igual a 0, tá? Então, temos os gráficos aí das funções. Temos o A, o B e o C, né? Então, vamos lá. O A tá falando que ele é maior do que tá falando que ele é menor do que 0. Por quê? Como que eu defino que o A é menor do que 0? Porque a concavidade está para baixo, não é isso? Concavidade está para baixo, quer dizer que ela é uma função decrescente, ou seja, ela é o quê? Menor do que 0, certo? Aí o B está falando aqui que ele também é menor do que 0. Aí fala assim, mas por que o B é menor do que 0, Gutenberg? Da onde você está achando? Vamos lá, então. Vamos lá no parâmetro B. Ó, o parâmetro B indica se a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente ou decrescente da parábola. Então, ó, se o B for positivo, se o B for maior do que 0, a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente. Agora, se o B for menor do que 0, intersecta no ramo decrescente, tá certo? Então, aqui a gente tá vendo que ela tá decrescente, não tá? Então, aqui, ó, o B é onde ela tá intersectando o Y, certo? No ramo decrescente. Então, por isso, vamos lá, por isso que o B aqui, ele é menor do que 0. E o C, Gutenberg, por que ele é maior do que 0 ali na resposta? Vamos lá? Então, o parâmetro C, só para relembrar aqui, parâmetro C indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y. Vamos lá? Então, ela está intersectando aqui, não é? Esse aqui não é o eixo positivo?
não é? Aqui é o eixo positivo, aqui para baixo negativo, não é? Aqui o eixo positivo e aqui o eixo negativo, não é isso? Então, em Y, aonde que ela está cortando? No eixo positivo, não é? Beleza. Por isso, então, que ela é maior do que zero. Certo? Na C, na B, desculpa, já estou pulando. Na C. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Primeira interpretação que eu tenho, o A, ele é crescente, não é? Então, ele é maior do que zero. Vamos lá ver? Então, o A é maior do que zero. O B, né? O B, aonde ele intersecta o eixo Y? No ponto negativo, né? No quadrante negativo de Y, não é? Então, B maior do que zero. E o C, aonde está intersectando aqui? Menor do que zero. Certo? E a letra C, vamos lá. Letra C, a primeira interpretação que eu tenho aqui, ó. Primeira interpretação, que ela é decrescente, não é isso? Ela é decrescente. Beleza. Vamos lá ver? Então, ela é decrescente, ou seja, menor do que zero. O B está falando que é maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque ele está vindo assim, ó, na ordem crescente, não é? Ele está saindo do ponto zero aqui, ó, e indo para a ordem crescente. Esse não é o parâmetro de B, não é? Então, por isso que ele está maior do que zero. A mesma coisa aqui, ó. Ele está descendo aqui, mas aqui na intersecção ele está indo para o ramo positivo, crescente. Tá? Por isso que ele é maior do que zero. E o C aqui, ó, é onde intersecta o eixo, tá no zero. Então, o C é igual a zero. Pronto, essa é a resposta da número 4. Vamos lá, número 5. Em cada gráfico da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é para descobrir se o a é menor ou maior do que zero e se o delta é maior, menor ou igual a zero, só pela interpretação desses gráficos aqui, ó. Tá certo? Então vamos lá. Letra A. O A, ele é maior ou menor do que zero? Ele é menor, porque ele está decrescendo, parábola para baixo, menor do que zero. Então, o A é menor do que zero, não é isso? Aí, o que acontece? Para poder definir se o delta é maior, menor ou igual, eu vou lá na regrinha agora, de novo, para vocês, só para a gente relembrar aqui. Aqui dá pra ver. Então, quando, independente de ser positivo ou negativo, independente de ser crescente ou decrescente, tá? Quando tiver dois pontos de x, ou seja, x duas linhas, né? O delta é maior do que zero, quando tiver dois pontos. Ou seja, a parábola está intersectando o mesmo eixo aqui, ó, duas vezes no eixo de x, em dois pontos. Aí, quando eu tiver apenas um ponto, quer dizer que o delta é igual a zero, ou seja, o x' e o x duas linhas são iguais. E quando eu tiver em x nenhum ponto, quer dizer que o delta é menor do que zero, tá certo? Ou seja, não existe operação, não existem raízes reais. Vamos lá então? Então a aqui nós já falamos, né? Que ela é menor do que zero. E aí o que acontece? A parábola está intersectando o eixo aqui, no x, no ramo negativo e no ramo positivo, ou seja, são duas, não são? Quer dizer que ele é o quê? Maior do que zero. Na letra B, agora ela está para cima. Parábola para cima quer dizer que o A é crescente, não é isso? Ou seja, ele é maior do que zero, não é isso? Então, o que acontece? Tenho mais uma vez aqui dois pontos na intersecção. Então, o delta, mais uma vez, será maior do que zero também. Vamos lá confirmar? Então, ó, A maior do que zero, delta maior do que zero. Na C, tá para cima, não tá? Então, ela é crescente. A maior do que zero. Não tá cruzando nenhum ponto. Nenhum ponto. Quer dizer que o delta é menor do que zero. Vamos lá? Então, A maior do que zero, quer dizer que ela é crescente. E o delta, por não ter
Nenhum ponto cruzando lá no eixo x menor do que 0. Na D tá para baixo, ou seja, A menor do que 0, decrescente. Está cruzando o ponto x em apenas um ponto, quer dizer que o x' e o x2' são iguais, ou seja, o delta é igual a 0. Então, A menor do que 0, porque está decrescendo, parábola voltada para baixo, e o delta é igual a 0. Na letra E, pessoal, na letra E, nota, ó. Opa! Vamos lá de novo. Saiu aqui, desculpa. Na letra E, vamos lá. Ela tá para baixo, não tá? Quer dizer que o A é menor do que 0. E não tá cruzando nenhum ponto em x ali, ó. Nenhum ponto. A parábola. O que está acontecendo aqui? Então, o delta também é menor do que 0. Vamos confirmar? A menor que 0, delta menor que 0. Aí a AF, que é a última, né? Nós temos aqui a parábola, certo? Voltada para cima, ou seja, a gente já sabe que o A é positivo. E aí ela está intersectando aqui no ponto 0 e 0. Certo? Ou seja, o x' e o x2' são iguais. Mesma coisa, então, que o delta ser igual a 0. Certo? Então tá aqui, certíssimo. Nós vamos para 6 agora, pessoal. Deixa eu só ver quantos minutos de aula já temos ali. 46. Vamos lá, 6, ó. Estude o sinal das seguintes funções quadráticas. Então, a letra A. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Que é estudar o sinal. Certo? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa para estudar o sinal? Eu tenho que encontrar primeiro o x' e o x2'. Né? Então, a gente já sabe fazer. Eu vim aqui, né? Fiz a minha básculazinha ali. Montei tudinho certinho. E encontrei, né, através da minha báscara, os valores de x' 4 e x2' menos 1. Certo? Esses são os valores que eu encontrei. Por que eu encontrei esses valores? Que eu coloquei aqui o A, o B e o C, certo? E fiz a multiplicação aqui, ó. Menos 3 aqui é o B, então vem para cá positivo, porque lá está menos. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o menos 4. Dividido por 2 vezes 1. Então, 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 vezes menos 3 dá 9. E aí, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16 dividido por 2. Então, x é igual a 3 mais ou menos 9 mais 16 dá a raiz quadrada de 25 dividido por 2. Raiz quadrada de 25 aqui, ó, é 5. Então, x' 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2, 4. x2', 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Tá lá. Aí eu vim cá e fiz o estudo dos sinais. Tá? Quem quiser fazer o gráfico, pessoal, até na letra B eu fiz o gráfico também para vocês. Tá? Na letra A aqui eu não fiz não, mas na letra B eu fiz o gráfico. Quem quiser fazer o gráfico pode fazer. Então, da mesma forma que eu tenho lá no exercício, vamos lá, quer ver? Lá na explicação. Cadê? Vamos lá ver, cadê ele aqui? Vou pegar aqui para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é o dispositivo prático. Então, quem quiser fazer o dispositivo prático, pode fazer o dispositivo prático. Então, eu fiz tanto o estudo dos sinais na interpretação, quanto na letra B eu fiz um dispositivo prático. Então, se quiser fazer só o dispositivo prático, mesma coisa, tá? Tem que estar certo. Então, o que eu fiz? O f de x, quando o f de x for igual a 0, que foi a minha função quadrática aqui, ó, certo? Igual a 0, para x, né, linha, ou x2' menos 1, ou x igual a 4. Ou seja, então, quando o f de x for igual a 0, eu vou encontrar o x' ou x2' menos 1 e o x' ou x2' igual a 4. Então, o f de x ele é maior do que 0 para x menor do que menos 1. Então, toda vez que o x for menor que menos 1, o f de x vai estar no ramo positivo. Ou x maior do que 4, mesma coisa. Então, o f de x vai ser no ramo negativo, né, ou seja, menor do que 0, quando o x for maior do que menos 1 e menor do que 4. Certo? Essa é a interpretação que eu tenho que fazer.
Na letra B, ele pede para poder estudar os sinais dessa daqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o x' e o x duas linhas, não é isso? Então, vou lá, fiz a continha, beleza, né? Tá lá, joguei nos valores. Eu vou encontrar no x' 2 e no x duas linhas menos 2, certo? Aí eu coloquei assim, ó, que o f de x, quando ele for zero, quando ele for igual a zero, x' vai ser 2 e o x duas linhas vai ser menos 2, ou ao contrário, tanto faz, tá? Aí tem que tomar cuidado aqui embaixo, aqui, ó. Então, o f de x vai ser no ramo positivo, maior do que zero, quando o x for maior do que 2, ou quando o x for menor do que menos 2. E aí, o f de x vai ser menor do que zero para x maior do que menos 2 e x menor do que 2, que é a coisa que está aqui, certo? Aí aqui ó, eu fiz o dispositivo prático, certo? Então eu tenho 2 no ramo positivo, 2 no ramo negativo. E aí o que acontece? Aonde a parábola está intersectando aqui o eixo y? No ramo negativo. Que ramo negativo é esse, Gutenberg? O menos 4, que é o valor do C. Até puxei aqui para vocês, ó. Tá certo? Então o que acontece? Então, do x para cima, f de x maior do que zero. Do x para baixo, f de x menor do que zero. Tá certo? Então aí é onde entra esses dispositivos práticos aqui, ó. Então, quando o f de x vai ser positivo, né? Então vai ser positivo quando o x for maior do que 2, certo? E o outro x, né, for menor do que menos 2. Certo? Então tá dos dois lados daqui. E negativo, né, vai ficar no ramo negativo quando o x for maior do que menos 2. Tá aqui. Certo? E menor do que 2. Então tá aqui. Esse é o dispositivo prático. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tá? Por enquanto hoje é só isso. Qualquer dúvida podem me procurar, tá? Que a gente vai sanar as dúvidas de vocês. Reforçando que na quarta-feira nós vamos adentrar aí então nos conceitos de função exponencial. É um conceito fácil, é um conceito mais, eu acho que mais fácil do que a função quadrática e um pouco mais complexa do que a função logarítmica, tá? Mas ela é um conceito assim fácil de resolver, não é difícil. A gente tem que entender que a função exponencial ela é o contrário, né, a oposta da logarítmica, e a logarítmica é a oposta da exponencial. Então, por isso que a gente aprende primeiro a exponencial. A gente vai fazer certinho na quarta-feira. Vou fazer uma videoaula para vocês, preparar uma videoaula para vocês explicando. Vou entrar também na live para poder a gente conversar, qualquer coisa tiver dúvida, bater um papo, e já vou trazer exercícios para vocês, tá certo? Na quarta-feira também, tá certo? Mas são exercícios assim simples, são poucos exercícios, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado. Desculpa aí as pausas, desculpa às vezes que travou, tive que parar para poder almoçar. Na minha casa é assim, quando o almoço está pronto, a gente tem que parar todo mundo e almoçar. A gente não tem que parar tudo que está fazendo para poder almoçar naquele momento. Aqui em casa é assim. Cada um tem aí a sua forma de gestão familiar, né? Então, me desculpa se eu pausei em alguns momentos, eu parei aí, porque estava travando, não estava querendo rodar, tá? E aí, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar à vontade, que eu estarei aqui à disposição de vocês, né? Tem exemplos de alunos aqui que estão me procurando 11 horas da noite, meia-noite, e eu estou respondendo, pessoal. Estou respondendo, porque foi o compromisso que eu fiz com vocês, né? De ajudar, de estar ali para sanar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço, um forte abraço, bons estudos, espero que vocês tenham acertado todas, tá bom? Quem não acertou, olha como que eu fiz e vai conseguir fazer, tá bom? Tchau, tchau.